Fala galerinha, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem me assistindo. Eu sou o professor Márcio Barros, tá gente? Hoje a gente vai estar resolvendo a prova da ESA, do ano de 2019, ingresso 2020. Eu vou estar resolvendo tanto a parte de aviação, como também a de música e saúde. Não esqueça daquele joinha, compartilha, isso fortalece muito o meu trabalho, tá bom gente? Então solta a vinheta aí e a gente continua a brincadeira. Primeira questão. Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base. Já está me dizendo o que é um cilindro equilátero. Olha que maravilha. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula πr² vezes h. Aí ele pergunta, quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π? Gente, olha que maravilha, que questão dada. Ele já fala o que é um cilindro equilátero e também já dá a fórmula para você calcular o volume dele. Mas para ficar uma questão tão rápida, gente, eu vou até desenhar para vocês aqui o cilindro. E ele fala o seguinte, que um cilindro equilátero é todo cilindro onde a altura aqui ó, é 2 vezes o raio. Então, H é 2R. Ah, show de bola. E ele fala aqui também que o nosso raio vale π. Então, se o nosso raio vale π e o H é 2 vezes o raio, então o nosso H vai ser 2π. Ah, beleza. E o que mais que a gente pode saber? Nós já temos aqui a fórmula do volume. Vamos jogar e vamos substituir e correr para o abraço. Questão dadinha, molezinha. Então, vamos lá. Volume, como ele já disse aqui, ó, πr² vezes h, ou seja, a área da base vezes a altura. Tá? O π nada a se fazer. O nosso raiozinho aqui, ó, que bonito, vale π, vai ficar π². E no lugar do nosso h, gente, é 2π. Então, a gente vai ter, ó, volume é igual a π vezes π² vezes 2π. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, a π. 2 aqui, com 1 aqui, 3, com mais 1 aqui, 4. Então, fica π² potência vezes 2. 2π elevado a 4. Molezinha, gente. Vamos adiante aí. Segunda questão. A segunda questão, gente, fala de teoria dos conjuntos. Quem tiver dificuldade de teoria dos conjuntos, vai lá no meu canal. Melhor, eu vou colocar lá na descrição do vídeo a playlist só de teoria dos conjuntos. E o cara vai ter lá uma porrada de exercício para treinar essa matéria, tá? E essa questão também é bem tranquila. Vamos lá, vamos massacrar aí. Em uma escola particular, foi feita uma entrevista com 200 alunos. Beleza. Sobre o curso de língua estrangeira. E falou o seguinte, 110 alunos responderam que frequentavam um curso de inglês. Show de bola. 28 alunos responderam que frequentavam somente, opa, essa palavrinha é muito importante, já falo isso mais à frente, somente o curso de espanhol. E 20 responderam que frequentavam ambos, inglês e espanhol. Pergunta, qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos? Então, a primeira coisa, vamos colocar o diagrama. Colocando o diagrama aqui, ó, os dois conjuntos, o primeiro inglês e o segundo espanhol. A primeira coisa que a gente pode colocar também é o total de alunos, que é esse pedaço, mais esse aqui, mais o aqui fora, que é nenhum dos dois, tem que dar um total de 200. Show de bola, o primeiro passo foi dado. Agora vamos completar as informações. Se o aluno tenta fazer na ordem que está aqui, ele se dá mal. Porque, olha só, 110 responderam que frequentavam o curso de inglês. Aí, muitos alunos acham que 110 é aqui, ó. Ele vai lá e coloca 110. E acha que está abafando. Aí depois ele vem lá, 20, os dois. E faz isso aqui.
Tá errado, gente. 110 frequentava o curso de inglês. 110 é esse pedaço mais esse aqui. Porque quem frequenta os dois, automaticamente já frequenta o inglês. Então não tenta começar pelas extremidades. A não ser que tenha a palavra somente. Quando ele fala somente o curso de espanhol, isso aqui é somente espanhol. Aí sim a gente pode colocar. Que são quantos? 28 frequentam somente espanhol. Então aqui você pode colocar. O meio é sempre bom começar. Se ele deu o meio, maravilha, olha só. E 20 frequentavam ambos. Ambos é a interseção entre os dois. Está aqui no meio. Agora sim a gente vem para o 110. 110 é esse pedaço mais esse. Se aqui tem 20, para chegar a 110 faltam 90. Só que a pergunta é sobre os que não frequentam nenhum dos dois. E tem que dar um total de 200. Basta você somar esses pedacinhos aqui, ó, e ver quanto falta para chegar a 200. Vamos ver? Ó. 90 mais 20, 110. 110 mais 28, 138. Para chegar a 200, ó, 138 mais 2, 140. Então já temos 2. 140 para 260, ou seja, 62. Se ele tivesse perguntado o quantitativo, seria 62. Só que ele não pergunta isso. Olha o que ele pergunta. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos? Então, quando a gente fala de probabilidade, gente, é evento. Evento é o quê? É o que eu estou pedindo sobre o espaço amostral. O espaço amostral é tudo. Então, o nosso evento é o quê? Não cursar nenhum dos dois. Então, 62 sobre o espaço amostral. O espaço amostral é tudo. Que seriam 200, ou seja, 62 sobre 200. Só que ele quer em percentual. Gente, percentual é sobre 100. Fica bem fácil, só dividir por 2 em cima e embaixo. Que fica 31 centésimos, que é a mesma coisa que 31%. Não esquecendo, lá na descrição do vídeo vou colocar o link da minha playlist só de teoria dos conjuntos, tá bom? Vamos adiante. Questão 3. Agora uma questãozinha envolvendo progressão aritmética. Também vai ter lá na descrição o link de uma playlist de PA também, gente. Então vamos lá. As medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. E estão em progressão aritmética. Nessa ordem. Calcule o perímetro do triângulo. Aí a gente vai utilizar uma propriedade da PA. O que ela diz? O termo do meio, tá? Ele pode ser obtido na média aritmética entre o seu sucessor e o seu antecessor. Ou seja, 2x é igual a x mais 1 mais x ao quadrado menos 5 sobre 2. Isso é uma propriedade da PA. Vamos colocar aqui então. Os três termos, bonitinho. Então, 2x é igual a média aritmética entre o seu sucessor e o seu antecessor. Belezinha? Olha que difícil, gente. Dá para multiplicar cruzado aqui? Não esquece de colocar umzinho aqui embaixo, tá? Aqui dá para a gente melhorar, né? Pegar o 1, juntar com menos 5, que vai ficar menos 4. Então, a gente vai ter, ó, 4x é igual, já juntei aqui, ó, menos 4, mais x ao quadrado. Vou passar todo mundo para o mesmo lado e vira uma equação do segundo grau. Na verdade, já é, né? Só vou organizar. Então, vai ficar x ao quadrado, tá mais 4x. Joga para cá, fica menos 4x. Com mais x, menos 3x, menos 4 igual a zero. Aí você faz Bhaskara, soma e produto, fatoração, que você achar mais legal. Eu vou fazer soma e produto, tá, gente? Para quem não lembra, soma menos b sobre a e produto c sobre a. Lembrando, o a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente, tá, do x no primeiro grau, e o c, no caso, é o que não tem partilha literal, ou seja, não tem letrinha, é o menos 4. Então, vamos lá? Então, menos b sobre a. Negativo com negativo ou positivo? O a vale 1, 3.
produto C sobre A. Como ele é negativo, então fica menos 4. A gente procura dois números que multiplicados venham a dar menos 4 e somados tem que dar 3. Gente, como o produto é negativo, então uma das raízes é positiva e a outra é negativa. Porque para você encontrar um valor negativo numa multiplicação, um tem que ser positivo ou tem que ser negativo. Não tem jeito. E a soma tem que dar 3. Quem poderia ser, gente? Vamos pensar? Poderia ser 4 menos 1? Vamos ver? 4 vezes menos 1, menos 4. 4 mais menos 1 são 3. Opa, encontrei. 4 menos 1. Professor, mas vou trabalhar com as duas? Aí que vem o porém, gente. Está falando de um triângulo. Se você utiliza o menos 1, olha o que acontece com o lado do triângulo. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, pô, isso aqui não serve, gente. E 2 vezes menos 1, menos 2. Do lado do triângulo medir menos 2. Não tem como, né, gente? Então, só pode servir esse x aqui, ó, o 4. O que a gente faz? Substitui aqui, ó. Então, 4 mais 1 aqui, 5. Aqui, 2 vezes 4, 8. E aqui, ó, 4 ao quadrado, 16, menos 5, 11. Vamos colocar aqui, ó, 5, 8 e 11. Eu quero o perímetro, é só somar 5 mais 8, mais 11. 5 mais 8, 13, mais 11 são 24. A alternativa E de escola. Vamos adiante. Questãozinha 4. Uma pequena praça tem um formato triangular e as medidas dos lados desse triângulo são raiz de 37, 4 metros e 3 metros. Qual é a medida do ângulo oposto do maior lado? Então, olha só, a primeira coisa tem que identificar quem é o maior lado desse triângulo. Se é 3, 4 ou raiz de 37. Logicamente, já sabe que não é o 3, né? Porque 4 é maior, né, gente? Pô, mas agora, professor, raiz de 37, é só você pensar na raiz quadrada, gente. Raiz de 37, vamos dizer, raiz quadrada de 36 são 6. Poxa, ele é maior que raiz quadrada de 36. E ele está entre raiz quadrada de 49, que são 7. Ou seja, raiz de 37 é um número que está entre 6 e 7. Mas vamos botar o triângulo aqui para ficar bonitinho. Botei o triângulo e ele quer o ângulo oposto ao maior lado. Quem sabe que é o raiz de 37. Professor, como é que eu vou fazer isso aí? Uma coisinha que vocês veem lá no 9º ano do ensino fundamental, chamado lei dos cossenos. Professor, qual é a formulazinha dos leis dos cossenos? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do A. Vou botar aqui só para a gente lembrar, tá? Raiz de 36, que eu falei que a raiz de 37 está entre 6 e 7. E colocando a fórmulazinha do lei dos cossenos aqui. Aí vem aquela pergunta. Professor, mas como é que eu vou saber quem é o A, quem é o B e quem é o C? Isso que é importante, gente. O A, ele sempre vai ser o lado oposto ao ângulo que a gente for trabalhar. No caso, não é o X? Então, o nosso A vai ser o raiz de 37. E o B e C tanto faz. Então, vamos substituir? Então, o A vai ficar raiz de 37 ao quadrado, B ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de x. Tá? Olha, bem legal, gente. Radicando positivo, pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado, não tem problema nenhum em cortar, porque ele é positivo. Show de bola. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado são 9. Multiplicando isso aqui tudo, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Vai ficar menos 24 cosseno de x. Vamos colocar aqui embaixo, então. 37 é igual a 16 mais 9, menos 24 cosseno de x. Vou pegar esse 16 mais 9 e jogar lá para o outro lado. 16 mais 9, 25, né? Então vai ficar 37. Troquei o lado 16 mais 9, vai ficar menos 25. Conta difícil, 37 menos 25 são 12. Poxa, como aqui está negativo, vamos multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, o que acontece, gente? Esse aqui fica negativo e aqui fica positivo. Eu estou querendo encontrar o valor desse cosseno. O que eu vou fazer com esse 24? Se ele está multiplicando, passa dividindo. Olha o que vai acontecer, gente. Menos 12 sobre 24.
Simplifico, né? Divido por 12 em cima e embaixo, menos meio. Só que está em graus. Professor, e agora? Vamos botar o ciclo trigonométrico aqui, ó. Cosseno de 120, gente, ele está aqui no segundo quadrante. Ele é equivalente ao cosseno de 60. Ou seja, se o cosseno de 60 vale meio, logo o cosseno de 120 vale menos meio. Então, a alternativa B. Também vou colocar lá para vocês, gente, uma playlist de ciclo trigonométrico. Essa coisinha bonita aqui, tá? Ou seja, que não vai faltar é coisinha para vocês estudarem, tá bom? Vamos adiante. Questão 5. Para que z é igual 5 mais i sobre a menos 2i seja um imaginário puro. O valor de a deve ser... Professor, o que é um número imaginário puro? Não pode existir parte real, somente parte imaginária. Olha o nome, imaginário puro, só imaginário. Só que eu vou ter que melhorar isso aqui antes, gente. Eu não posso deixar esse izinho aqui embaixo, esse número imaginário. Eu tenho que fazer uma coisinha parecida com racionalização de denominadores e também frações equivalentes. A gente vai transformar isso aqui no produto da soma pela diferença. Se eu tenho a diferença, o meu conjugado é a soma. Só que quando a gente faz uma fração equivalente, a mesma coisa que você faz embaixo, você tem que fazer em cima também. Então, se aqui você multiplicou por a mais 2i, aqui em cima também tem que multiplicar por a mais 2i. Show de bola? Agora a gente vai fazer o chuveirinho aqui, ó. Olha que bonito. 5 vezes a são 5a. 5 vezes mais 2i são 10i. A vezes i é ai, né? Pode ser ai. E i vezes 2i é 2i ao quadrado. O que você não pode esquecer jamais? Números complexos. Que i ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Isso você não pode esquecer. E lá embaixo, como eu falei, a produto da soma pela diferença. Você pode fazer o chuveirinho, mas como pode lembrar, vai ser o quadrado do primeiro, quadrado de a. Vou botar aqui, ó, a ao quadrado, menos o quadrado do segundo. O quadrado de 2i é 4i ao quadrado. Fiz o rascunho aqui e vamos colocar aqui embaixo. Então, como eu falei, ó, 5a mais 10i mais o ai mais 2i ao quadrado. E lá embaixo, a ao quadrado menos 4i ao quadrado. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que substituir esses i ao quadrado aqui, ó, por menos 1 e ver se dá para juntar alguma coisa aqui. Por enquanto não, né? Então, olha só, gente. Aqui, ó, i ao quadrado vale menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Aqui vale menos 1. Menos 1 vezes menos 4 são 4. Vamos organizar então, ó. Então, ó, 5a. Aqui ficou menos 2. Professor, o que você fez aqui? Que bagunça é essa que você fez? Eu coloquei em evidência, gente, porque tem o i e tem o i. Coloquei aqui o i em evidência. Fica 10 mais o a. E lá embaixo, como eu falei, ó, menos 4 vezes menos 1, mais 4. O que eu estou querendo é imaginário puro. Então, não pode ter parte real. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, eu vou pegar isso aqui igual a zero. Ah, pode colocar sobre a fração? Pode. Ficaria isso aqui, ó. 5a menos 2 sobre a ao quadrado mais 4 tem que ser igual a zero. Se você multiplica cruzado aqui, ó, só sobra isso aqui, ó. Agora organiza. Tá menos 2, olha que dificuldade, gente. Passa para o outro lado. 2. E o 5 está multiplicando, passa dividindo. A tem que ser igual a 2/5. Molezinha e de escola de novo. Vamos adiante. Questãozinha 6. Fala de anagrama, gente. Aí ele fala o que é um anagrama, né? É uma espécie de jogo de palavras, resultando um rearranjo das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões. Ou seja, é tudo que a gente pode formar com determinadas letras, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Aí fala o seguinte: para participar de uma competição, uma equipe decide criar uma senha.
fazendo um anagrama do nome original da equipe, que é Foxtrot. De quantas maneiras diferentes pode ser criada essa senha? Professor, como é que eu faço anagrama? Muito simples. Primeira coisa, é uma permutação. Você vai contar quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é a permutação de 7. Professor, o que é permutação de 7? É 7 vezes 5 vezes 6, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que tem um detalhe, você tem que verificar se há repetição. Tem a repetição aqui, ó, do O. E também tem a repetição do T. Então vai ter que ser 7 fatorial sobre o que acontece. O O repete 2 vezes sobre 2 fatorial e a mesma coisa o T, vezes 2 fatorial. Se algum deles viesse a repetir 3 vezes, seria sobre 3 fatorial. E o outro repetiu 5 vezes. 3 fatorial vezes 5 fatorial. Embaixo a quantidade de vezes que determinada letra vem a se repetir. Então vamos botar aqui, ó. Permutação de 7, 2 e 2. Porque o repete 2 e o T 2. Ficou fácil, gente. Eu vou andar esse fatorial até chegar a 2. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Opa! Cortei com outro 2 fatorial. E 2 fatorial, gente, é 2 vezes 1. O que eu vou fazer? Vou dar uma simplificada aqui em cima. 4 com 2. Aqui vai dar 1, né? Morreu. E aqui vai dar 2. O que sobra para a gente? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 2 vezes 3. Vamos colocar aqui. Dá para a gente fazer? Acho que dá, né? 7 vezes 6, 42. 42 vezes 5, 200, 210, 420, 1260. Que é a alternativa C de casa. Show de bola? Não foi também tão difícil, né, gente? Vamos adiante, vamos que vamos. Questãozinha 7. Se para quaisquer valores x1 e x2 de um conjunto S contido no domínio D. Então já está falando que x1 e x2 são o domínio. Com x1 menor que x2, temos f de x1 menor que f de x2. Professor, o que é f de x1 e f de x2? São as imagens. Quando você joga aquele domínio, a imagem que ele representa. Então, podemos afirmar que a função f é... Então, vou botar o plano cartesiano para vocês entenderem. Então, aqui nesse plano cartesiano, eu vou dizer que o x1 é menor que o x2. x1, botei aqui, poderia colocar em qualquer lugar, e o x2 em qualquer lugar. Só que o x1 é menor que o x2. E ele fala que o x1 resulta uma imagem menor que o x2. Então, vou botar aqui, o x1 resulta essa imagem aqui. E o x2, vou colocar a imagem acima, que ele fala que a imagem x2 é maior. Botei aqui. E olha o que acontece. Opa, liguei os dois pontos. Fiz uma reta, poderia não ser uma reta. Mas o que está acontecendo aqui na medida que do x1 para o x2? É uma função, o quê? Com toda certeza, crescente. Professor, o que seria alternada? Ora crescente e ora decrescente. Constante, não tem variação. Decrescente, opa, está descendo. Inconstante, o que não é constante. Então, alternativa A, crescente. Essa só definição mesmo, gente, muito tranquilinha também. Vamos adiante. Questão 8. Seja A uma matriz de ordem 3, tal que determinante de A é igual a 4. Então, determinante de 2 vezes A vale. Gente, para a gente resolver essa questão, bastava você saber a propriedade do determinante, que o Marcinho vai falar aqui para vocês. Ó. Caso uma matriz quadrada A seja multiplicada por um número real K, seu determinante passa a ser multiplicado por K elevado a N. O que ele está falando, professor? Tu vai pegar o K, no caso, quem é o nosso K aqui? Ó? É o 2. E vai multiplicar, no caso, elevar, no caso, por quem? A nossa ordem 3.
E depois não esquecer de multiplicar pelo determinante, logicamente original, né? Então, eu vou ter 2 ao cubo, ou seja, o k, elevado à ordem, multiplicado pelo determinante. Vamos colocar aqui embaixo. Então, determinante de k vezes a, ou seja, 2 vezes o a, é igual ao k elevado à ordem vezes o determinante. Ficou fácil? Ficou. Então, a gente vai ter 2 ao cubo vezes 4. 2 ao cubo, 8. 8 vezes 4 são 32. Se você soubesse, logicamente, a propriedade, fica fácil, fácil. Vamos adiante. Questão 9. O valor que deve ser somado ao polinômio 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 8x mais 15 para que ele admita 2i como raiz, sendo i a unidade imaginária é. Então, já fala aqui que isso aqui é um número complexo, tá, gente? E quando ele fala raiz, é um número que se deve substituir no lugarzinho do x, de modo que essa equação tenha que dar zero. Suposição. Vamos dizer que 1 fosse raiz. O que teria que acontecer? 2 vezes 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, mais 8 vezes 1, mais 15 teria que dar zero. Logicamente, 1 não é raiz, porque não vai dar zero. E o que ele quer é justamente isso. Quando você substituir o 2i aqui, ó, no lugar do x, qual o número que você tem que acrescentar? Tem que somar mais quanto para que isso venha a dar zero. É isso que a questão está pedindo. Então, primeira coisa, eu vou repetir a equação aqui embaixo. E aonde tem x, eu vou colocar 2i. Lembrando que a essa equação vou ter que somar um valor qualquer que eu vou chamar de k, que é justamente o que a gente quer descobrir. Então, vamos colocar aqui embaixo. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 2i ao cubo, mais 3 vezes 2i ao quadrado, mais 8 vezes 2i mais 15, mais um valor que eu quero descobrir, de modo que seja igual a zero. Agora, simples, gente. 2i ao cubo é 2i vezes 2i vezes 2i. 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Então, vai ficar 8i ao cubo. 2i ao quadrado é 2i vezes 2i. Vai ficar 4i ao quadrado. Aqui, 8 vezes 2i, 16i. E aqui eu vou repetir, tá bom? Vou colocar aqui embaixo. Show de bola! Agora vem um problema, gente. Eu tenho que melhorar aqui, ó, o i ao cubo. E tenho que melhorar também aqui, ó, o i ao quadrado. O i ao quadrado, a gente já viu em questões anteriores, que vale menos 1. E o i ao cubo, professor? Segue na dica, vamos vir para cá. I elevado a zero, a gente lembra que qualquer número elevado a zero diferente de zero é 1. Mesmo critério. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. I ao quadrado, a gente já viu que é menos 1. Professor, i ao cubo, olha o que falta. 1, i, menos 1, opa, então i ao cubo é menos i. Então, o que a gente vai fazer? Ó? No lugar do i ao cubo, menos i. No lugar do i ao quadrado, menos 1. Então, vamos lá? 2 vezes 8, 16. 16 vezes menos i, menos 16i. 3 vezes 4, 12. 12 vezes menos 1, menos 12. E o resto eu vou repetir. Vamos lá? Olha que legal, gente. Já observaram? Menos 16i com mais 16i, vapor. Gerson neles. Agora eu vou juntar, ó, 15 menos 12 são 3, 3 mais k igual a 0, que não saiu aqui o zerinho aqui. Finalizo, eu quero o valor de k. Esse 3 está positivo, joga para lá. E negativo. Então k igual a menos 3. Delicinha essa questão, hein, gente? Vamos adiante. Questão 10, gente, eu acho que para mim foi a questão mais chatinha da prova. Não é tão difícil, dá mais trabalho em relação às anteriores. E fala o seguinte: em um triângulo equilátero ABC, então vamos botar o triângulo equilátero aqui ABC, show de bola. Depois eu boto o A, B e C aqui. Escreve-se um quadrado, vamos botar o quadrado aqui, MNOP. Então vamos botar que é ABC, né? ABC, MNOP. Vamos botar MNOP. Sabe-se que o lado MN está contido em AC. Já coloquei bonitinho aqui. O ponto P pertence a B. Já coloquei bonitinho. E o ponto O pertence a BC. Já coloquei também.
Nessas condições, a área em metros quadrados do triângulo ABC, lembrando que ABC é equilátero, então você tem que saber que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que para você responder isso, você tem que ter a medida do lado, por exemplo, ou AC, ou BC, ou AB, que é tudo a mesma coisa. Deixa eu apagar aqui. Continuando, de informação, ele fala o seguinte, que a área de MNOP é 3 metros quadrados. A área de um quadrado, gente. A área de um quadrado é base vezes altura, ou L ao quadrado, porque os lados são iguais. Então, vamos botar aqui, ó. X vezes x tem que dar 3. Ou seja, x vezes x ao quadrado. Tá, o quadrado passa por uma raiz quadrada, x igual a raiz de 3. Então, esse pedacinho aqui, ó, de MTN, vamos botar aqui raiz de 3. Só que eu tenho que achar o lado todo. Falta esse pedacinho e esse pedacinho que são iguais, tá, gente? Então, se aqui é y, aqui também é y. Beleza. E agora, professor, como é que eu vou achar esse y? Vamos lá, gente. Se isso aqui é um triângulo equilátero, então esse ângulo aqui, ó, tem que valer 60 graus. Assim como aqui em cima e aqui também. A soma dos ângulos internos de um triângulo totalizam 180. Aqui tem um ângulo de 90 graus, porque é um quadrado. Então, quanto falta para chegar a 180? 90 mais 60, 150. Para chegar a 180, 30 graus. Professor, e agora? Como é que eu vou chegar a esse y? Dá para aplicar seno, cosseno para a gente? Até dá. Mas vou fazer uma coisinha que vocês devem lembrar, chamado triângulo egípcio. O que que diz, gente? Olha só. Se ao oposto ao ângulo de 30 graus você chama de x, a, b, c, a letra que você quiser, a hipotenusa sempre vai ser o dobro. Ou seja, se aqui é a, aqui é 2a. Se aqui fosse 5, aqui seria 10. Se aqui fosse 20, aqui seria 40. Ou seja, o oposto ao de 30 é metade da hipotenusa. Beleza. E o oposto ao de 60? Basta você pegar o oposto ao de 30 e multiplicar por raiz de 3. Se aqui é a, aqui ficou a raiz de 3. Se aqui fosse 5, aqui seria 5 a raiz de 3. Se aqui fosse 100, aqui seria 100 raiz de 3. Então, vamos voltar para cá. Ó. Oposto ao de 30, y. A hipotenusa tem que ser o dobro. 2y. E o oposto de 60, você pega o oposto ao de 30 e multiplica por raiz de 3. Beleza. Só um detalhe importante, gente. Isso aqui que a gente fez só pode ser aplicado nesse tipo de triângulo. 30, 60 e 90. Que fique bem claro isso. Show de bola. A gente volta para cá. Se esse pedaço aqui vale y raiz de 3, só que eu sei que ele vale raiz de 3, então y raiz de 3 tem que ser igual a raiz de 3. Ó. Raiz de 3 está multiplicando, opa, está dividindo. Raiz de 3 sobre raiz de 3, gente, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então y vale 1, gente. Agora eu tenho a medida do lado de um triângulo. Aqui é y, aqui também é y. Raiz de 3 mais 2, vamos botar aqui em cima. Agora a gente mata a questão. A área de um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No lugarzinho do L, o que a gente vai colocar? Raiz de 3 mais 2. Então, vai ficar raiz de 3 mais 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 tem que ter parênteses, sobre 4. Aqui, gente, é um produto notável. Ou você faz o quadrado da soma, ou eu não sei de cabeça, professor, nunca aprendi isso no 8º ano. Faz o chuveirinho, faz raiz de 3 mais 2 vezes raiz de 3 mais 2, para dar a mesma coisa. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, quadrado de raiz de 3 são 3. Você pega uma raiz quadrada e eleva ao quadrado. Se o radicando for positivo, corta sem medo. 3. Mais 2 vezes o produto entre eles. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Vezes 2, 4 raiz de 3. Mais o quadrado do segundo, quadrado de 2, são 4. Então, beleza? Quadrado do primeiro, 3. Mais 2 vezes o produto entre eles, 4 raiz de 3, mais o quadrado do segundo. Isso tudo multiplicado por raiz de 3. Olha só, gente. 3 mais 4 dá para juntar, 7. 7 vezes raiz de 3, 7 raiz de 3. Agora, quando você pega 4 raiz de 3 vezes raiz de 3, o que eu faço, professor? Parte externa com parte externa, tem umzinho aqui. E parte interna com parte interna. 4 vezes 1, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3, ó, raiz quadrada vezes raiz quadrada, fica 3. 4 vezes 3 são 12. Então, a gente tem, ó,
7 raiz de 3 mais 12 sobre 4, letra C. Essa foi um pouquinho mais trabalhosa, né, gente? Show de bola, né? Vamos adiante, mas não esqueça de dar aquele joinha, tá? Compartilha, segue no canal, ativa o sininho, que isso é muito importante, gente, para fortalecer meu trabalho, tá bom? Vamos adiante. Questão 11. Identifique a alternativa que apresenta o produto das raízes da equação 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x menos 10 igual a zero. Gente, aí, se o cara soubesse relações de Girard, acabou! Já está montado bonitinho na ordem certinha. Olha só que maravilha. A, B, C, D. O que é relações de Girard? Fala sobre o produto das raízes. No caso aqui, é do terceiro grau. Vai ser x1 vezes x2 vezes x3 é igual a menos d sobre a. Opa, menos d sobre a, vamos botar aqui, ó, só para organizar. Ó. Menos d sobre a. O d aqui é negativo. Menos 10 com menos aqui fica mais. Dividido por 5. Opa, 10 sobre 5 são 2. Show de bola, letra C. Vamos adiante. Questão 12. Muito fácil. Essa aí, gente, se eu não me engano, caiu na parte de música e saúde, tá bom? Ou um e outro, ou nos dois, né? Uma caixa preta contém 10 bolas numeradas de 0 a 9. Uma bola é retirada ao acaso sem reposição. Qual a probabilidade de ser a bola com o número 7? Dada. Questão muito fácil. Olha só, gente. Quando a gente fala de probabilidade, sempre vai ser evento sobre o espaço amostral. Evento é o que eu estou pedindo. Espaço amostral é o todo. O que eu estou pedindo? Tirar o número 7. Só tem o número 7 de 0 a 9. De quantos possíveis 0 a 9? 0 a 9 são 10 bolinhas. Então, uma de 10. Uma de 10 é a mesma coisa que 10%. O cara que estava na dúvida, multiplica por 10 em cima e embaixo. Fica 10 sobre 100. 10 sobre 100 é a mesma coisa que 10%. Molezinha essa, né, gente? Foi fácil mesmo. Vamos adiante. Massacrando a prova aí. Questão 13. Qual a soma dos coeficientes dos termos do desenvolvimento? Binômio de Newton. Show de bola, gente. Fácil. Quando tem binômio de Newton, ignora a parte literal. Manda embora, não quero saber dessa coisinha não. Trabalha só com os coeficientes. O que eu faço? Faz assim, ó. 5 menos 3 e repete isso aqui, ó. Olha que fácil, gente. Eu botei x de 1 para vocês entenderem. No caso, a gente substitui por 1. 5 menos 3, 2. 2 elevado à sexta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes 2. 4, 8, 16, 32, 64. Fácil, né, gente? Belezinha, né? Muito tranquilo. Vamos adiante.